Quantas vezes você já sentiu que as situações da vida te superam, como se estivesse caminhando por um terreno incerto e perigoso? Todos nós já enfrentamos momentos em que o peso parece ser pesado demais, em que as soluções parecem distantes e a esperança começa a se apagar. Mas você sabia que não precisa enfrentar tudo sozinho? Há um caminho para encontrar paz, força e descanso em meio ao caos. Deus te convida a entregar as tuas preocupações, confiar nos seus tempos perfeitos e permitir que Ele guie cada passo da tua vida. Neste vídeo, vamos explorar como você pode entregar o controle a Deus, deixando para trás o medo e abraçando uma confiança plena no seu plano perfeito. Antes de começarmos, eu te animo a escrever nos comentários: Deus, guia-me e toma o controle. Amém. Esse simples ato de fé pode ser o início de uma mudança profunda na sua vida. Vamos juntos nessa jornada de esperança e transformação. Número 1, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Mas além da tua razão, confia de todo o coração em Deus. Perceba que quando a Bíblia nos diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não está fazendo uma sugestão casual, mas um convite direto e poderoso. Por quê? Porque Deus conhece a nossa tendência natural de confiar na nossa lógica, no que podemos ver, tocar ou calcular. Mas sabe de uma coisa? A lógica humana é limitada, frágil. O que parece sólido hoje, amanhã pode desmoronar. Por isso, confiar em Deus não é apenas uma opção, é a melhor decisão que podemos tomar. Quando Ele diz para confiarmos de todo o coração, está pedindo que nos rendamos completamente. Não apenas com palavras, mas com a nossa fé, nossas decisões e nossos medos. É soltar as rédeas, por mais difícil que pareça. E então vem essa advertência tão clara: não te estribes no teu próprio entendimento. Que difícil, não é? Às vezes, a nossa lógica grita mais alto do que a fé. Pensamos, se não entendo, não pode ser verdade, ou se não posso controlar, não vai dar certo. Mas a realidade é outra. Nossa prudência, nossa lógica, embora úteis, têm limites. Não vemos o panorama completo, não entendemos como cada peça se encaixa no plano perfeito de Deus. E é aí que começa o verdadeiro problema. Quando nos apoiamos mais no que pensamos do que no que Deus promete. Nossa visão é como olhar o mundo através de uma pequena fechadura, restrita, incapaz de captar tudo. Então, do que fazer? Aqui vem o próximo passo. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso não significa simplesmente dizer, Deus, ajuda-me nisso, e seguir como se nada tivesse acontecido. Reconhecê-lo implica convidar a Deus para cada canto da nossa vida, nas grandes decisões, como mudar de trabalho ou iniciar um projeto, mas também nas pequenas, como a maneira que falamos com a família ou enfrentamos um dia complicado. É como dizer, Senhor, aqui está a minha vida inteira, faz o que tu quiseres. E o mais maravilhoso é a promessa que segue, Ele endireitará as tuas veredas. Você percebe o poder disso? Mesmo que as nossas decisões nos levem por caminhos tortuosos, cheios de pedras e tropeços, Deus promete endireitá-los. Ele tem o poder de transformar até os nossos erros em oportunidades para crescer, aprender e glorificá-lo. Talvez você se pergunte, como posso viver isso no meu dia a dia? Bem, primeiro, avalie sua vida. Pergunte-se, em que área continuo confiando mais em mim do que em Deus? É nas suas finanças, nos relacionamentos, nos sonhos e metas? Reconhecer essas áreas é o primeiro passo para entregá-las a Ele. Depois, comece a se alimentar da sua palavra. Mergulhe nela. A Bíblia não apenas ensina quem é Deus, mas também como Ele pensa, como Ele age. Quanto mais tempo você passar com Ele em oração e estudo, mais fácil será confiar. E aqui vai algo essencial. Pratique a obediência nas pequenas coisas. Se você aprende a obedecer a Deus no simples, estará pronto para confiar-lhe as grandes decisões. Veja,
A mensagem de Provérbios 3 não é apenas um ideal, mas um convite para viver em liberdade, com a segurança de que você não precisa ter todas as respostas. Deus pede que você confie a Ele sua vida, seu presente e seu futuro. Quando deixa que Ele tome o controle, descobre que o seu tempo e a sua maneira sempre são melhores. Então, não duvide, mantenha a calma, confie no seu poder e no que Ele fará em você. Porque quando você reconhece a Deus em todos os seus caminhos, Ele transforma o incerto em certeza, o caótico em paz e o impossível em possível. Confie, Ele não falhará com você. Número 2, Mateus 11, versículo 28. Entrega as tuas cargas. Jesus te dá o descanso que você tanto anseia. Deixa eu te dizer algo. Todos nós, em algum momento, já sentimos que carregamos peso demais sobre os ombros. As responsabilidades parecem se multiplicar. O estresse se acumula e, por mais que tentemos manter o controle, chega um ponto em que simplesmente não conseguimos mais. Jesus sabia exatamente como nos sentiríamos. E por isso nos deixou um convite que soa como um bálsamo para a alma. Vinde a mim todos os que estáis, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa quão grande ou pequena seja a tua carga, Jesus está te chamando. Ele não coloca condições nem restrições. Seu convite é para todos. Não é incrível? Não importa quantas vezes você tenha falhado, ainda assim Jesus diz: vem. Nos tempos de Jesus, as pessoas estavam sobrecarregadas por regras religiosas difíceis de cumprir, pressões sociais e fardos que nunca lhes davam descanso. Hoje, as cargas são diferentes, mas o sentimento é o mesmo. Estamos pressionados pelo trabalho, pelas responsabilidades familiares, pelos problemas econômicos ou até mesmo pelas nossas próprias expectativas. Vivemos tentando dar conta de tudo, achando que precisamos ser fortes pela nossa família, pelos nossos amigos, por nós mesmos. Mas o que acontece quando essa força já não é suficiente? Jesus oferece uma alternativa que não se encontra em nenhum outro lugar. Um descanso verdadeiro, profundo, um descanso para a alma. Cansados e sobrecarregados, não fala apenas de um cansaço físico, mas também de um esgotamento mental e espiritual. Talvez você já esteja há muito tempo tentando resolver as coisas do seu jeito, acumulando preocupações que não te deixam em paz. Mas aqui está a chave. Jesus não nos oferece apenas uma solução. Ele se oferece a si mesmo. Ele não diz que descansaremos quando resolvermos tudo, mas sim que descansaremos quando formos até Ele. E como é esse descanso? Não é apenas um alívio temporário, mas uma paz constante que transforma o coração. Uma paz que supera todo entendimento e que te permite enfrentar os desafios sem se destruir por dentro. Muitas vezes pensamos que descansar significa se afastar das responsabilidades, tirar férias ou dormir um pouco mais. Mas o descanso que Jesus promete é muito mais profundo. É um descanso que nos dá força em meio ao caos, que nos permite enfrentar as provas sem sentir derrota. Ele endireita as nossas cargas, nos ajuda a ver a vida desde a sua perspectiva e nos lembra que não estamos sozinhos. O melhor de tudo é que esse descanso não acontece apenas uma vez. É algo a que podemos recorrer todos os dias, cada vez que nos sentimos sobrecarregados. Pense por um momento, quais são as cargas que te têm esgotado? Talvez seja a incerteza sobre o futuro, a pressão financeira, as preocupações com os teus entes queridos, ou até mesmo a luta interna com os teus próprios pensamentos. Jesus te convida a soltar tudo isso em suas mãos. Você não precisa resolver tudo sozinho. A oração é uma ponte direta para esse descanso. Quando você ora, está literalmente derramando o seu coração diante daquele que pode te sustentar. E não precisa de palavras complicadas, apenas sinceridade. Às vezes, parte de soltar as cargas também significa aprender a dizer não. Não podemos fazer tudo.
Não temos que carregar tudo. Deus não nos criou para viver sobrecarregados, mas para depender dele. É por isso que devemos permitir que Deus guie as nossas prioridades e nos ensine a focar no que realmente importa. Quando confiamos nos seus tempos e deixamos de nos apegar ao controle, encontramos uma liberdade que jamais alcançaríamos sozinhos. Aqui está a verdade. Jesus nos oferece um descanso real, acessível e sem limite. Você não precisa continuar vivendo com esse peso sobre você. Hoje é o dia de responder ao seu chamado, de soltar tudo o que te aflige e descobrir que, em suas mãos, o descanso é possível. A sua paz está disponível para você. Basta dar o passo e se entregar a Ele de todo o coração. Número 3. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Mude a ansiedade por paz. Ore com gratidão e deixe tudo nas mãos de Deus. Sabe, a ansiedade é algo com que todos lidamos em algum momento. É aquela sensação de inquietação, aquele peso no peito quando não sabemos o que vai acontecer, quando tudo parece estar fora de controle. E a verdade é que vivemos em um mundo que nos bombardeia constantemente com notícias alarmantes, expectativas elevadas e problemas que parecem não ter solução. Mas aqui está a boa notícia. Deus nos oferece uma saída, uma alternativa que vai muito além de qualquer solução temporária. Filipenses 4 nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, em toda oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo escreveu essas palavras da prisão. Imagine a sua situação. Não tinha garantias, sua vida estava em jogo. E mesmo assim, no meio daquela incerteza, ele escolhe confiar e encorajar outros a não viverem preocupados. Aqui é onde essa mensagem fala diretamente a nós. Não se trata de ignorar os problemas ou fingir que está tudo bem, mas de não permitir que a preocupação nos governe. Porque a verdade é que quando tentamos controlar tudo sozinhos, acabamos esgotados, cansados e muitas vezes sem solução. Por isso, Paulo nos dá um conselho simples, mas poderoso. Em vez de nos preocuparmos, levemos as nossas inquietações a Deus em oração. Orar é mais do que repetir palavras. É abrir o coração a Deus e dizer exatamente o que nos aflige. Ele não quer que você guarde nada para si. Ele quer ouvir o que você sente, o que te preocupa, o que te tira o sono. E o mais incrível é que você não precisa esperar até que tudo esteja resolvido para agradecer. A gratidão é chave. Dar graças mesmo quando ainda não vemos a resposta muda a nossa perspectiva, nos lembra que Deus já foi fiel antes e será novamente. Cada vez que agradecemos, estamos declarando a nossa fé de que Ele tem o controle. E isso, pouco a pouco, dissipa a ansiedade. E aqui vem a promessa: a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não é uma paz que o mundo pode dar, nem uma sensação passageira de alívio. É uma paz que não faz sentido humano, que permanece mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. É aquela paz que te faz saber que Deus está no controle, mesmo que os problemas ainda estejam presentes. Mais do que isso, essa paz guarda o teu coração e a tua mente, como uma barreira protetora contra a ansiedade que tenta dominar teus pensamentos e emoções. Mas como aplicar isso no dia a dia? Primeiro, transforme a preocupação em oração. Cada vez que sentir ansiedade, converta em uma conversa com Deus. Não pense duas vezes. Fale com Ele em qualquer momento, em qualquer lugar. Se ajudar, mantenha um diário de oração para lembrar das vezes em que Ele já respondeu. Depois, cultive a gratidão de forma intencional. Não espere que tudo esteja perfeito para agradecer. Todos os dias você pode encontrar algo pelo qual dar graças, mesmo que seja pequeno. Isso desloca o foco da ansiedade para a confiança.
Outra prática importante é refletir na paz de Deus. Depois de orar e agradecer, pare e perceba como você se sente. Esse exercício vai te ajudar a reconhecer que Deus realmente está agindo, mesmo que você ainda não veja. Além disso, medite na sua palavra. Versículos como Filipenses 4 podem se tornar âncoras para a sua alma quando a ansiedade vier com força. O que Paulo nos ensina aqui é real. Podemos trocar a ansiedade pela paz de Deus quando aprendemos a soltar o controle e confiar plenamente nele. Você não está sozinho nisso. Deus te oferece um descanso verdadeiro, uma paz que guarda o teu coração e a tua mente. Então, da próxima vez que a ansiedade quiser tomar o controle, lembre-se, ore, agradeça e descanse em Deus. Ele tem o controle e nunca vai te deixar. Número 4. 1 de Pedro 5, versículo 7. Soltando a carga. Ele cuida de você. Deixa eu te dizer algo. Você não está sozinho nisso. Todos nós, em algum momento, já sentimos aquela pressão no peito, aquele peso nos ombros que parece nunca ir embora. A vida nos bombardeia com responsabilidades, expectativas e problemas que, às vezes, parecem impossíveis de lidar. E é normal que nos sintamos assim, porque tentamos fazer tudo por conta própria. Mas a palavra de Deus nos lembra uma verdade libertadora, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso não é apenas uma sugestão, é um convite direto da parte de Deus. Ele quer que você solte essa carga, que deixe de carregar um peso que nunca foi projetado para suportar. Imagine os primeiros cristãos a quem Pedro escreveu essas palavras. Eles estavam sob uma pressão imensa, perseguições, rejeição, dificuldades econômicas. Eram tempos difíceis, incertos, cheios de medo. E ainda assim, Pedro lhes diz: lancem toda a ansiedade sobre Deus. Repare que não diz parte da ansiedade, mas toda. Às vezes, queremos entregar a Deus apenas algumas coisas, mas segurar outras, como se tivéssemos o controle. Porém, aqui está o ponto central. Confiar em Deus de verdade significa soltar tudo. Significa reconhecer que mesmo quando pensamos ser capazes de lidar com algumas situações, na realidade precisamos da sua direção em todo momento. Lançar nossa ansiedade sobre Deus é um ato de humildade. Muitas vezes queremos ter tudo sob controle, planejar cada detalhe, garantir que tudo saia como queremos. Mas quando nos apegamos a esse controle, acabamos exaustos e ansiosos. Soltar a carga é reconhecer que Deus sabe mais que nós, que Ele vê o quadro completo e que, aconteça o que acontecer, o seu amor nos sustenta. Ele cuida de você, não de maneira geral, mas de forma pessoal e íntima. Deus não é indiferente à sua dor, às suas preocupações ou aos seus medos. Ele está atento a cada detalhe da sua vida. E isso deveria ser suficiente para descansar nele. Às vezes, pensamos que Deus só se ocupa dos grandes problemas, mas a verdade é que o seu cuidado é constante e incondicional. Não importa se você sente que falhou, que não é digno ou que os seus problemas não parecem importantes o bastante. Cada carga sua importa, porque Ele te ama com um amor imutável. Você não precisa conquistar a atenção de Deus, nem provar nada. Só precisa confiar e soltar. E como fazer isso na prática? Primeiro, identifique o que mais te preocupa. Talvez seja o seu futuro, sua família, sua saúde ou aquelas decisões que você não sabe como tomar. Leve cada uma dessas preocupações a Deus em oração. Diga a Ele com honestidade, com um coração sincero. À medida que entrega suas cargas, faça isso com a certeza de que Ele cuida de você. Repita esse versículo em voz alta quando a ansiedade vier. Escreva-o em um lugar onde possa ver todos os dias, porque precisamos nos lembrar constantemente de que Deus está no controle. E mais, solte o perfeccionismo. Nem tudo depende de você. Deus está agindo mesmo quando você não consegue ver.
Descanse nessa verdade. É libertador saber que você não precisa ter todas as respostas, porque Ele já as tem. Quando você decide lançar sua ansiedade sobre Deus, algo incrível acontece. A paz começa a substituir a angústia, o coração encontra descanso na sua presença. Sim, os problemas ainda estarão lá, mas a diferença é que você já não os carrega sozinho. Deus caminha com você e sustenta cada passo que você dá. Então, hoje, tome a decisão de soltar. Deixe que Deus tome o controle. Ele cuida de você. E isso é mais que suficiente para confiar nos seus tempos e no seu plano perfeito. Número 5. Salmos 55, versículo 22. Ele sustenta as tuas cargas. Confiar é caminhar em liberdade. A vida pesa demais. Há dias em que sentimos que já não conseguimos continuar, que o fardo é grande demais e que estamos à beira de colapsar. Talvez você já tenha sentido que as lutas parecem não ter fim, que os problemas se acumulam um após o outro e que ninguém realmente entende pelo que você está passando. Mas repare nisso, Deus nos deu uma promessa poderosa em sua palavra. Ele nos diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso não é apenas um versículo bonito para memorizar, é um convite real para soltar tudo o que te pesa e confiar que Deus vai te sustentar. Davi escreveu essas palavras em um momento difícil, cercado de inimigos, traições e angústias. Ele conhecia o peso das preocupações, o medo do futuro e a sensação de estar sozinho na batalha. E ainda assim, em meio àquela tormenta, encontrou refúgio em Deus. Você já se sentiu assim? Como se tudo estivesse contra você? Como se não tivesse mais forças para seguir em frente? A boa notícia é que você não precisa carregar tudo sozinho. Deus te convida a entregar cada uma das tuas preocupações, sem reservas, sem medo. Ele não apenas as recebe, mas promete te sustentar, te fortalecer e te guiar em meio à adversidade. Quando Deus diz, lança o teu cuidado sobre ele, está falando de um ato decidido, uma ação intencional. Não é apenas dizer, Senhor, ajuda-me, enquanto você continua preso aos seus medos e problemas. É soltar tudo, confiar completamente que Deus sabe o que está fazendo, que Ele tem o controle. E aqui está algo importante. A carga não é apenas o que te preocupa hoje, mas também tudo o que você vem acumulando no coração. O passado que ainda pesa, as feridas que não cicatrizaram, os sonhos que ainda não se cumpriram. Deus quer que você entregue tudo isso a Ele. Agora, soltar não é fácil. Nos apegamos aos nossos problemas porque acreditamos que, de alguma forma, podemos resolvê-los por conta própria. Mas quando aprendemos a descansar em Deus, quando realmente confiamos na sua fidelidade, descobrimos algo incrível. Ele nos sustenta de uma forma que nunca imaginamos. Ele não apenas nos liberta da carga, mas também nos fortalece para seguir adiante com nova esperança e renovado propósito. Deus promete te sustentar, e isso significa que a sua provisão não é apenas espiritual. Ele sabe o que você precisa emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. O seu sustento é completo. Ele te dá forças quando você está cansado, paz quando a ansiedade ameaça te sufocar e direção quando você não sabe o que fazer. Mas aqui está a chave. A ajuda de Deus nem sempre vem da forma que esperamos. Muitas vezes queremos respostas imediatas, soluções rápidas, mas Deus age do seu jeito e no seu tempo perfeito. Confiar nisso faz parte do processo de soltar as cargas. Talvez você sinta que já caiu muitas vezes, que não há como se levantar, mas Deus promete algo maravilhoso. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Você pode ter tropeçado, mas isso não significa que ficará no chão. Deus te levanta, te restaura e te mostra que ainda há um propósito pela frente. A sua fidelidade é maior que qualquer erro, maior que qualquer queda.
E quando você coloca a sua confiança nele, descobre que cair não significa o fim, mas uma oportunidade para experimentar a sua graça de maneira ainda mais profunda. Número 6, Romanos 8, versículo 28. Quando tudo parece escuro, Deus continua orquestrando o melhor para você. Às vezes nos encontramos em momentos em que tudo parece escuro, quando as coisas não saem como esperávamos, e nos perguntamos se Deus realmente tem um plano para as nossas vidas. É fácil duvidar quando as portas se fecham, quando os problemas se acumulam e a esperança enfraquece. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não está alheio ao que você está vivendo. Romanos 8 nos lembra uma verdade poderosa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz algumas coisas, nem apenas as boas. Diz todas. Isso significa que até mesmo aquilo que hoje parece ser um obstáculo, Deus está usando para algo maior na sua vida. Paulo escreveu essas palavras aos crentes em Roma, pessoas que enfrentavam perseguições, incertezas e desafios que testavam a fé. Ele queria que entendessem que mesmo quando não conseguimos ver o propósito em meio à prova, Deus vê. E o mesmo acontece com você. Talvez hoje você não entenda por que está enfrentando o que enfrenta, mas Deus está orquestrando cada detalhe para o seu bem. Isso não significa que tudo será fácil, mas que tudo terá um propósito. Até mesmo aquelas situações que agora parecem sem sentido. Quando a Bíblia diz todas as coisas contribuem para o bem, não está dizendo que tudo o que acontece na vida será bom. Haverá momentos difíceis, perdas, fracassos e decepções, mas a promessa de Deus é que Ele pode pegar até mesmo o mais doloroso e transformá-lo em algo que contribua para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Tudo o que vivemos, o bom e o ruim, faz parte de um processo maior. Deus vê o quadro completo, enquanto nós só vemos uma pequena peça do quebra-cabeça. E para que essa promessa se cumpra na sua vida, há uma chave: amar a Deus. Não se trata apenas de saber que Ele existe, mas de viver em um relacionamento próximo e sincero com Ele. Amar a Deus significa confiar nele mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Significa dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. E quando adotamos essa atitude, começamos a perceber a Sua mão até nos momentos mais escuros. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Não somos um acidente, não estamos aqui por acaso. Cada circunstância que enfrentamos é parte desse propósito divino, desenhado para nos moldar, fortalecer a fé e nos preparar para algo melhor. E aqui está o ponto. Abraçar esse propósito requer soltar o controle. Muitas vezes queremos resolver tudo do nosso jeito, mas quando confiamos que Deus sabe o que está fazendo, encontramos a verdadeira paz. Nada do que você viveu se perde nas mãos de Deus. Cada lágrima, cada batalha, cada oração, tudo tem um propósito. Deus não está agindo apenas nos momentos bons, mas também no meio dos fracassos, das perdas e dos silêncios. A sua soberania significa que Ele tem o controle, mesmo quando sentimos que nossa vida está fora de controle. E quando entendemos isso, aprendemos a enfrentar as provas com esperança, em vez de desespero. Talvez hoje você se pergunte: como aplicar isso na minha vida? Comece mudando a sua perspectiva. Em vez de focar apenas no problema, pergunte: o que Deus quer me ensinar com isso? Depois, submeta as suas decisões ao propósito dele. Antes de dar qualquer passo, consulte a Deus em oração. E, acima de tudo, cultive um relacionamento de amor com Ele. Quanto mais você ama a Deus, mais clara se torna a sua direção para a sua vida. Deus nunca deixa nada ao acaso. Quando você decide confiar nele, até mesmo aquilo que parecia fracasso pode se tornar uma oportunidade de crescimento. Então, não se desespere. Deus continua agindo, mesmo quando você não consegue ver. Aprenda a confiar nos tempos dele, porque o seu plano é sempre perfeito.
ainda que às vezes não faça sentido para nós. Número 7. Jeremias 29, versículo 11. Deus tem planos de paz. Confie que o seu futuro está em suas mãos. Quantas vezes você já se perguntou o que será da sua vida? Às vezes, olhamos para o futuro com incerteza, com medo do desconhecido, com a sensação de que não temos o controle. E neste mundo tão incerto, é fácil nos sentirmos perdidos. Mas deixa eu te dizer algo. Deus já tem um plano perfeito para você. Jeremias nos lembra dessa verdade. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não importa o que você esteja enfrentando agora, Deus tem um propósito maior do que você pode imaginar. Pense por um momento. O povo de Israel estava no exílio, longe da sua terra, rodeado de incertezas e se sentindo completamente abandonado. Eles se perguntavam se Deus havia se esquecido deles, se algum dia voltariam a ter esperança. E é justamente no meio desse caos que Deus lhes diz: eu tenho planos de paz para vocês. Talvez hoje você se sinta como eles, preso em circunstâncias que parecem seguir na direção contrária aos seus sonhos. Mas lembre-se disso, Deus não terminou com você. A história dele para a sua vida continua sendo escrita, e o melhor ainda está por vir. Quando Deus diz que tem pensamentos de paz e não de mal para você, Ele está falando de um bem-estar completo, não apenas físico, mas também emocional e espiritual. Ele não promete um caminho livre de dificuldades, mas promete que o propósito final será para o seu bem. Às vezes, em meio às provas, é difícil enxergar isso. Mas Deus está agindo nos bastidores. O seu plano é maior que os nossos medos, mais forte que as nossas dúvidas e mais perfeito que os nossos próprios desejos. O problema é que muitas vezes queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e no nosso tempo. Nos apegamos às nossas próprias ideias de como a vida deveria ser. E quando as coisas não saem como esperamos, nos frustramos. Mas Deus nos diz que o seu plano é melhor, que o seu propósito é sempre bom, mesmo quando não entendemos os porquês da vida. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte. Isso deveria nos dar confiança para soltar o controle e entregar as nossas expectativas em suas mãos. Deus conhece o seu futuro. Você não está à deriva, não está perdido. Ele desenhou um caminho específico para você, e cada experiência, boa ou má, faz parte desse processo. Cada porta que se fecha, cada desvio inesperado, tudo está dentro do seu plano perfeito. A pergunta é: você está disposto a confiar que Ele sabe o que é melhor para você? Quando aprendemos a ver a vida sob a perspectiva de Deus, percebemos que até as crises são oportunidades para crescer e fortalecer a fé. Talvez hoje você sinta que tudo está parado, que nada avança como esperava. Mas Deus não trabalha com o nosso relógio, e sim com o dele. A espera faz parte do plano. Ele está preparando cada detalhe, moldando o seu caráter, ensinando você a depender dele e a confiar na sua fidelidade. Não se desespere pelo que ainda não vê, porque o plano de Deus se revelará no momento certo. E como aplicar isso na sua vida? Primeiro, pare de se preocupar tanto com o futuro. Descanse na certeza de que Deus tem tudo sob controle. Memorize essa promessa e lembre-se dela quando a incerteza tentar te encher de medo. Depois, entregue os seus planos a Deus em oração. Não se trata de abandonar os seus sonhos, mas de permitir que Ele os direcione. E, por fim, seja paciente. Aceite que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não faz sentido para nós. Deus tem planos de paz para você, não de mal. Ele quer te dar um futuro cheio de esperança, mas você precisa confiar nos tempos dele e na sua forma de agir. Não importa o quão incerto o caminho pareça, Ele está guiando cada passo. Confie, solte o medo e caminhe com a segurança de que a sua vida está nas melhores mãos, as mãos de Deus. Número 8, Isaías 41, versículo 10. Não temas nem desfaleças. A sua mão forte te sustenta em toda circunstância.
Não importa quão grande seja o medo que você enfrenta hoje, Deus te diz com clareza: não temas, porque eu sou contigo. E essa é uma promessa que muda tudo. Às vezes, quando as circunstâncias nos sobrecarregam, sentimos que estamos sozinhos, que ninguém entende o que estamos vivendo, que não há uma saída clara. Mas Deus nos lembra que a sua presença é real, constante, inabalável. Nós nunca estamos sozinhos na batalha. Nunca estivemos. Ele está contigo a cada passo, até mesmo naqueles momentos em que você não consegue vê-lo nem senti-lo. O medo tem uma maneira de nos paralisar. Faz a mente imaginar o pior, rouba a nossa paz e enche o coração de ansiedade. Mas veja o que a palavra diz: não desfaleças, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Deus não apenas está com você, Ele é a força que você precisa para seguir em frente. Talvez você sinta que já não tem mais energia, que já tentou de tudo e o cansaço está te vencendo. Mas aqui está a chave. Você não precisa depender apenas das suas forças. Deus é a sua fonte inesgotável. Ele te fortalece quando você sente que não pode mais, quando o coração está fraco, quando a mente está sobrecarregada por tantas preocupações. E aqui vem algo ainda mais belo: sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Não é uma ajuda passageira, não é algo temporário, é uma promessa eterna. A destra de Deus representa o seu poder, a sua autoridade e a sua justiça perfeita. Não importa quão difícil seja a situação, Deus não vai te soltar. Ele está ali, te sustentando, te guiando, garantindo que você não caia. Às vezes pensamos que Deus nos deixou à deriva, mas a verdade é que Ele está agindo em cada detalhe, mesmo quando não compreendemos. O medo pode te fazer sentir vulnerável, mas lembre-se, Deus não promete ausência de provas, mas assegura a sua proteção em meio a elas. Você não precisa fugir nem viver escondido do temor. Deus peleja as tuas batalhas, te cobre com a sua mão poderosa e te guia por caminhos de paz. Saber disso nos permite avançar sem medo, porque Ele é o nosso refúgio seguro. E aqui está algo essencial. A sua fortaleza não depende da sua capacidade, mas do poder dele. A nossa humanidade é limitada, mas a sua força é eterna. Quanto mais você depende de Deus, mais experimenta o seu poder na sua vida. Não importa o tamanho do desafio, Deus sempre será maior. Então, o que fazer quando o medo quiser dominar você? Primeiro, identifique esses temores e enfrente-os. Escreva-os, leve-os em oração e declare Isaías 41:10 cada vez que a ansiedade tentar te controlar. A palavra de Deus é um escudo contra os ataques do medo. Segundo, pare de depender apenas da sua própria vontade. Não precisamos ser fortes o tempo todo. Deus quer que dependamos da sua força. Tire um tempo todos os dias para buscar a sua presença, receber a sua paz e renovar as forças nele. Terceiro, lembre-se de que o seu verdadeiro sustento vem de Deus. Você pode ter recursos, apoio de pessoas, mas no fim, só Deus é a sua fonte segura e constante. Então hoje, decida soltar o medo. Deus prometeu que nunca te deixará, que sempre estará contigo e que a sua mão forte te sustentará. Você não precisa caminhar sozinho, nem enfrentar a incerteza apenas com as suas forças. Deixe que Deus tenha o controle da sua vida e confie nos tempos dele. Não temas, porque ele está contigo. Número 9, Deuteronômio 31, versículo 8. Avance sem temer. Deus vai à frente e nunca te deixa para trás. Muitas vezes, enfrentamos situações que nos enchem de medo e incerteza. São aqueles momentos em que sentimos que não sabemos o que fazer, para onde ir ou como seguir adiante. Mas Deus nos dá uma promessa clara em Deuteronômio. O Senhor, pois, é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Percebe? Deus não está apenas contigo, Ele vai à frente, preparando o caminho, cuidando de cada detalhe antes mesmo que você chegue lá.
Não há razão para temer quando sabemos que Deus já foi primeiro. O povo de Israel estava prestes a viver um novo capítulo da sua história. Moisés, o seu líder, estava para deixá-los, e a incerteza tomou conta. Eles entrariam na terra prometida, mas sem a pessoa que havia guiado cada passo até então. Imagine a sensação de insegurança. Mas justamente nesse momento de temor, Deus lhes diz: não temam, porque eu vou adiante de vocês. O mesmo acontece conosco. Sempre que enfrentamos mudanças, novos desafios ou situações desconhecidas, podemos nos sentir intimidados. Mas Deus nos lembra: não estamos sozinhos. Ele já traçou o caminho, abriu portas e removeu obstáculos que nem sabíamos que existiam. E há algo muito poderoso nesse versículo: Ele será contigo. Não é que Deus nos guie de longe, nem que nos deixe caminhar por conta própria. Sua promessa é de presença constante. Quando você sente que ninguém entende a sua dor, que está sozinho em meio à luta, lembre-se, Deus está aí. Não é apenas um sentimento, mas uma verdade absoluta. Mesmo quando você não o vê, Ele está agindo. Mesmo quando não o sente, Ele te sustenta. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. É imutável, constante, mais forte do que qualquer medo que você possa enfrentar. E aqui está o ponto mais importante: não te deixará, nem te desamparará. Às vezes pensamos que Deus só está conosco quando tudo vai bem. Mas quando as coisas se complicam, achamos que Ele nos abandonou. Isso não é verdade. Deus não é alguém que caminha com você pela metade. Ele não vai embora quando as coisas ficam difíceis. Sua promessa é clara: nunca te deixará. E se o Criador do Universo está ao seu lado, por que se intimidar diante dos desafios da vida? O medo e a intimidação são armas que o inimigo usa para nos paralisar, nos fazer duvidar e desistir. Mas quando confiamos na promessa de Deus, podemos avançar com segurança. Não importa quão grande seja o obstáculo, Deus já o viu e já tem a solução. Não importa se vozes ao seu redor dizem que você não pode. A voz de Deus diz: eu estou contigo. Então, o que fazer? Primeiro, antes de tomar decisões importantes, leve-as em oração a Deus. Peça direção, peça que Ele mostre o caminho certo e confie que Ele o fará. Segundo, mova-se com a certeza de que Deus vai adiante de você. Não permita que o medo te paralise. Avance com fé, crendo que Ele já preparou o melhor. Terceiro, rejeite a intimidação. Cada vez que a dúvida tentar te deter, lembre-se dessa promessa: é Deus quem dirige a sua vida. Ele não está apenas contigo agora, mas já preparou o que vem depois. Você não precisa ter todas as respostas, só confiar naquele que as tem. A fidelidade dele é a sua âncora. A presença dele é a sua segurança. Portanto, avance sem temor e sem dúvidas. Deus vai adiante de você e nunca te deixará para trás. Número 10, Isaías 43, versículo 2. Em águas profundas e fogo ardente. Deus promete estar contigo e te proteger. Às vezes a vida nos mergulha em águas profundas, em situações em que sentimos que estamos nos afogando, que a corrente é forte demais e nos arrasta sem controle. Outras vezes nos encontramos em meio ao fogo, cercados por problemas que parecem consumir tudo ao nosso redor. Mas Deus nos diz claramente em Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa é uma promessa poderosa que nos lembra que, mesmo enfrentando provas difíceis, nunca estaremos sozinhos. Deus não diz se passares pelas águas ou pelo fogo, Ele diz quando. Isso significa que as provas são uma parte inevitável da vida. Mais cedo ou mais tarde,
Todos enfrentamos momentos que nos fazem sentir como se estivéssemos prestes a afundar ou a ser consumidos pelas circunstâncias. Mas aqui está a chave. Deus promete estar conosco. A sua presença é a garantia de que não seremos vencidos, de que podemos atravessar qualquer prova com a segurança de que Ele tem o controle. As águas representam aquelas situações que nos sobrecarregam, que nos fazem sentir que não conseguimos respirar. Talvez seja uma crise financeira, uma perda inesperada, um problema familiar ou uma decisão difícil a tomar. Essas águas podem ser assustadoras porque sentimos que não há saída. Mas Deus nos assegura que não nos afogaremos. Não importa quão forte seja a corrente, Ele nos sustenta com a sua mão poderosa. Quando confiamos nessa promessa, aprendemos a parar de lutar contra a corrente e a confiar que Ele nos levará em segurança até o outro lado. O fogo, por outro lado, simboliza as provas intensas, aquelas que parecem devastar tudo ao redor. O fogo da doença, da traição, da angústia emocional. Sabemos que o fogo queima, destrói e deixa cicatrizes. Mas Deus nos promete algo incrível. Não nos queimaremos, mesmo cercados pelas chamas. A sua proteção é mais forte. Ele nem sempre nos tira imediatamente do fogo, mas nos cobre e nos fortalece para atravessá-lo sem sermos consumidos. O que o inimigo planeja para nos destruir, Deus usa para nos aperfeiçoar e fortalecer a nossa fé. Quando estamos no meio de uma prova, é fácil pensar que nunca vai acabar, que a situação vai durar para sempre. Mas Deus nos diz, quando passares. Isso significa que é algo temporário. Você não foi destinado a permanecer para sempre nas águas ou no fogo. Há uma saída e Deus está te guiando até ela. O importante é não perder a fé no processo, não desistir quando a prova parecer interminável. Deus tem um propósito em cada situação. E se confiarmos no seu tempo, veremos a sua mão agindo a nosso favor. Talvez você se pergunte, o que posso fazer enquanto atravesso essa prova? Primeiro, não abra mão da fé. Agarre-se à promessa de Deus. Repita esse versículo e lembre-se de que Ele está contigo. Segundo, busque inspiração em testemunhos de pessoas que já passaram por provas semelhantes e venceram. Saber que você não é o único que enfrentou dificuldades dá forças para continuar. Terceiro, aprenda a esperar com confiança. A solução pode não chegar hoje ou amanhã, mas virá no momento perfeito. Enquanto isso, continue caminhando, confiando e crendo. Deus nunca nos prometeu uma vida livre de problemas, mas nos assegurou a sua presença constante no meio deles. Ele é o nosso refúgio nas águas mais turbulentas e o nosso escudo nos fogos mais intensos. Não importa o tamanho da prova, não importa o quão impossível pareça a situação, Deus está contigo. Ele não permitirá que você seja destruído, porque o seu amor e o seu poder sempre te protegem. Então, siga em frente com a certeza de que, ainda que atravesse águas profundas e fogo ardente, sairá vitorioso, porque Deus está ao seu lado. Número 11. Salmos 34, versículos 17 e 18. Deus ouve o teu clamor. Sua presença cura corações quebrantados. Às vezes a vida nos golpeia tão forte que sentimos que já não podemos continuar. O coração se parte em 1000 pedaços e a angústia se torna um fardo insuportável. Nesses momentos de dor profunda, quando tudo parece perdido, Deus nos dá uma promessa poderosa. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Não importa quão despedaçada esteja a sua vida, Deus está perto, pronto para ouvir o teu clamor e trazer cura ao teu coração. Quando Davi escreveu este salmo, ele sabia o que era estar quebrantado. Tinha passado por perseguições, traições e momentos em que sua alma estava cheia de angústia. Mas, em meio a tudo, descobriu algo incrível. Deus
sempre esteve ali. Não era um Deus distante, nem um espectador do seu sofrimento, mas um Pai próximo, atento a cada lágrima e a cada oração. E essa mesma verdade é para você hoje. Deus não está longe. Ele está contigo, mesmo quando você sente que ninguém mais está. Muitas vezes pensamos que Deus só ouve quando temos tudo em ordem, quando a nossa fé é forte e a nossa vida está livre de falhas. Mas repare bem no que diz a Bíblia. Deus ouve os de coração quebrantado, aqueles que se sentem fracos, os que já não conseguem mais. Ele não busca perfeição, ele busca corações sinceros. Quando clamamos a Ele do fundo da nossa alma, sem máscaras nem aparências, Ele responde. E a resposta nem sempre é imediata ou da forma que esperamos, mas é sempre perfeita. Às vezes Ele nos livra da prova, outras vezes nos fortalece para atravessá-la. Mas, sem exceção, o seu amor nos sustenta. O quebrantamento não é o fim. Mesmo quando parece que tudo desmoronou, Deus está agindo. Ele pega cada pedaço do teu coração e o restaura com o seu amor. Não há angústia tão grande que Ele não possa curar, nem ferida tão profunda que a sua presença não possa tocar. Mas é preciso se achegar a Ele. Não fuja, não se esconda atrás da autossuficiência ou do orgulho. Deus se aproxima daqueles que reconhecem a sua necessidade dele. Quando você se rende e entrega a Ele a sua dor, é nesse momento que Ele começa a agir de forma sobrenatural na sua vida. E o que fazer quando você se sente assim? Primeiro, clame. Não guarde nada. Fale com Deus com honestidade. Não precisa de palavras bonitas, basta um coração disposto a ser ouvido. Depois, permita que Deus trate do seu quebrantamento. Não reprima, não ignore a sua dor. Apresente-a a Ele com sinceridade. Se precisar de ajuda, busque-a. Deus usa pessoas, a igreja, os amigos, para serem instrumentos da sua cura. E, acima de tudo, mantenha um coração humilde. A humildade é a porta para experimentar a plenitude do seu amor e da sua graça. Deus não quer apenas aliviar a tua angústia, Ele quer te transformar através dela. Quer te ensinar a confiar mais nele, a depender totalmente da sua fidelidade e a encontrar propósito em meio à dor. A sua presença é o refúgio que você precisa. O seu amor é o bálsamo que cura. A sua fidelidade é a garantia de que você não está sozinho nisso. Hoje Deus te diz: estou perto. Não te deixarei sozinho no teu quebrantamento. Entregue a Ele cada preocupação, cada ferida, cada medo. Não tenha receio de clamar, porque o seu ouvido está atento à tua voz. E lembre-se, nenhuma angústia é eterna quando a entregamos a Deus. Ele é o único que pode te livrar, te restaurar e te dar uma nova esperança. Número 12, Salmos 147, versículo 3. Do quebrantamento à cura. Deus trata as tuas feridas mais profundas. Às vezes carregamos feridas tão profundas que pensamos que jamais serão curadas. São aquelas marcas invisíveis que ninguém vê, mas que pesam dentro de nós. Talvez venham de uma traição, de uma perda ou de um fracasso que nos deixou em pedaços. Acabamos nos acostumando a viver com a dor, como se fosse parte da nossa identidade. Mas a verdade é que Deus não quer que vivamos assim. A Bíblia nos diz em Salmos: Ele sara os de coração quebrantado e liga as suas feridas. Deus não apenas tem consciência da nossa dor, Ele está disposto a intervir e nos restaurar completamente. Quando o salmista escreveu essas palavras, descrevia um Deus que não apenas é poderoso para criar o universo, mas também suficientemente terno para curar um coração partido. Às vezes, pensamos que Deus está ocupado demais para cuidar das nossas feridas internas, mas a realidade é que Ele se importa profundamente. Ele é o médico perfeito que sabe exatamente do que precisamos para nos recuperar e faz isso com paciência e amor.
Não existe ferida grande demais ou complicada demais para ele. Estar de coração quebrantado não significa apenas sentir tristeza, mas estar despedaçado por dentro, sentir que já não há forças para seguir, que a esperança se foi. Talvez você tenha tentado seguir adiante por conta própria, mas ainda sente o peso do passado. É aqui que Deus entra em ação. Ele não apenas te entende, mas tem o poder de curar áreas que ninguém mais pode tocar. Mas há algo importante. É preciso permitir que ele haja. Deixar que Deus tome o controle significa entregar-lhe as tuas feridas e confiar que o seu processo é perfeito. A imagem de Deus ligando as feridas fala do seu cuidado contínuo. Colocar uma atadura não é uma solução instantânea, mas parte de um processo. Às vezes queremos que a cura aconteça de um dia para o outro, mas Deus sabe que certas coisas exigem tempo. A atadura cobre, protege e permite que a ferida cicatrize sem ser machucada de novo. É um lembrete de que Deus não apenas quer nos curar, mas também nos proteger enquanto faz isso. É normal que, no meio desse processo, haja momentos de desconforto. Quando Deus começa a curar, pode doer. Às vezes precisamos enfrentar lembranças difíceis, reconhecer erros ou perdoar aqueles que nos feriram. Mas cada passo nesse processo nos aproxima da restauração completa. Deus não apenas cura, Ele transforma a dor em testemunho. O que hoje dói, amanhã será prova da sua fidelidade. Se você deseja experimentar a cura de Deus, o primeiro passo é reconhecer que precisa da ajuda dele. Muitas vezes tentamos minimizar nossas feridas ou escondê-las atrás de um sorriso. Mas Deus quer que as entreguemos sem reservas. Fale com Ele em oração, diga exatamente como se sente, porque para Ele isso importa. Depois, confie no processo. Deus pode usar diferentes meios para te curar. A sua palavra, o conselho de pessoas sábias ou até momentos de silêncio nos quais Ele trabalha no teu interior. Lembre-se, a cura nem sempre acontece como esperamos. Às vezes, Deus age de maneira inesperada, abrindo portas onde pensávamos não haver saída. Mantenha uma atitude aberta e receptiva, sabendo que Ele sabe o que é melhor para você. Não se desespere se o processo levar tempo. Cada dia é uma oportunidade para ver a sua mão agindo pouco a pouco. Hoje Deus te convida a deixar o passado para trás e permitir que Ele cure o teu coração. Você não precisa viver com esse peso para sempre. Ele está pronto para tratar as tuas feridas, te restaurar e te dar um novo começo. Basta confiar nele e no seu amor inesgotável. Número 13. João 14, versículo 27. Paz que excede todo entendimento. Deixe a ansiedade e receba o dom de Jesus. A vida está cheia de situações que podem roubar a nossa paz. Problemas no trabalho, relacionamentos complicados, incertezas sobre o futuro. Parece que sempre existe algo que nos inquieta. Mas, em meio a tudo isso, Jesus nos deixou uma promessa incrível. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas palavras foram ditas em um momento crucial, quando Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam grandes desafios. E hoje, essa mesma promessa continua sendo para você. A paz que Jesus oferece não é qualquer paz. Não é como a paz do mundo, que depende de que tudo esteja indo bem ou de que as circunstâncias sejam favoráveis. A paz do mundo é frágil, momentânea e se quebra com o primeiro problema. Mas a paz de Deus é diferente. É uma paz que transcende as situações externas, que permanece firme mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico. É uma paz que não depende do que acontece fora, mas de quem habita dentro de nós. Jesus diz: "A minha paz vos dou." Isso significa que não é qualquer paz. É a sua paz, a mesma paz que ele tinha quando enfrentou rejeição, traição e a cruz.
A mesma paz que lhe permitiu dormir em meio a uma tempestade, que o sustentou diante de seus inimigos. É essa paz que ele nos dá. Não é algo que precisamos conquistar ou merecer. É um presente que devemos simplesmente receber. Mas para recebê-la, precisamos abrir mão do controle. Muitas vezes queremos controlar tudo, e isso nos enche de ansiedade. Deixar que Deus tenha o controle é o primeiro passo para viver na paz que Ele oferece. O medo é uma das maiores barreiras para experimentar a paz de Deus. Por isso, Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso não significa que os problemas desaparecerão, mas que a sua paz nos garante que não precisamos viver escravizados pelo temor. Sempre que o medo bater à sua porta, lembre-se, a paz de Jesus é mais forte. Ele já venceu o mundo e a sua presença em nossa vida nos sustenta em qualquer circunstância. Quando enfrentamos ansiedade e preocupações, é fácil procurar soluções rápidas no mundo, distrações, entretenimento, conselhos humanos, mas nada disso nos dá uma paz duradoura. A verdadeira paz vem de um relacionamento constante com Jesus. Passar tempo com Ele em oração, mergulhar na sua palavra e lembrar das suas promessas é a chave para manter a calma em meio à tempestade. A paz de Cristo não é apenas para momentos tranquilos, mas principalmente para os momentos difíceis, quando o coração treme e a mente se enche de incertezas. A boa notícia é que essa paz está disponível para todos. Não importa quão grande seja o teu problema ou quão profunda seja a tua ansiedade, Jesus quer te dar a sua paz hoje. Mas é preciso buscá-la ativamente. Não é algo automático, é algo que cresce à medida que você se aproxima mais dele. A oração e a meditação na palavra são ferramentas poderosas para manter essa paz viva no coração. E aqui está algo incrível. A paz de Deus não é apenas para você, mas também para ser compartilhada. Quando você experimenta a paz de Cristo, isso se nota. A sua vida se torna um testemunho para outros que estão lutando com medo e ansiedade. Você pode ser um canal de paz para sua família, amigos e colegas de trabalho, mostrando que há uma esperança real em meio a um mundo cheio de caos. Hoje, Jesus te convida a entregar as tuas cargas, deixar a ansiedade de lado e receber a sua paz. Não se trata de fingir que tudo está bem, mas de confiar que Ele tem o controle. A sua paz é maior que qualquer problema, mais forte que qualquer temor e está disponível para você agora mesmo.